precisar passar, você me fala. Vou só combinar uma coisa aqui com você. É que eu fizer assim para pausar o vídeo. Não pode. Se nunca pausar, eu não vou conseguir, não. Eu vou conseguir tirar ele fora. Depois volta do início. Eu vou narrar. Interromper o vídeo? Um seria, mas eu vou narrando então. Não, mas eu acho que você vai conseguir terminar. Não? Bom, eu vou, faço um, depois explico, faço outro, depois explico. Uhum. Já estamos online já? Sim. Ok. Bom, então, boa tarde. Eu sou Everton de Brito, doutorando pela Universidade de Roma, Tor Vergata, e atualmente com um acordo acadêmico com a Universidade de Lavras, né, a UFLA, o Departamento de Educação. E, bom, vou começar aqui até um pouco emocionado, porque falar diante do professor Paulo Castanha dá sempre um pouco de emoção aqui. Bom, eu vou falar um pouco das congás e das folias e a transcrição para a partitura e o porquê que essas tradições elas seriam importantes para a preservação do patrimônio musical, no caso da folia de reis e das congadas. Esse artigo ele é um capítulo, apenas um capítulo da minha tese de doutorado na área de musicologia histórica comparada, bens culturais, formação e território. É importante compreender os sistemas musicais das congadas e das folias, porque são fundamentais para a manutenção e a preservação dessas expressões culturais. Para tais expressões, não sendo um sistema convencional, a experiência é fundamental para a gente poder entender, né, compreender e, consequentemente, preservar e difundir essas tradições. É uma pesquisa multidisciplinar e abrange diversos eixos, registros e análises comparadas, tendo como referências técnicas e metodologias italianas aplicadas a essas expressões culturais. A área dessas expressões culturais analisadas se refere à microrregião do campo das vertentes, como a gente vai ver um pouco mais a seguir, né? E eu busco aqui evidenciar, né, não só na parte da pesquisa bibliográfica, mas também compartilhar um pouco do como foi importante essa experiência de 15 anos de pesquisa, começando como pesquisador e terminando como um participante, né? Então, pode passar, por favor? Primeiramente, a gente escolheu essas duas expressões, mas poderia ter sido outras expressões também. A gente pegou apenas duas expressões para a questão de comparação, né? E um dos aspectos incomuns que tem essas expressões, né, é a própria gênese, né, do povo, porque são expressões que elas surgem expressamente do povo ali, né? Nesse caso, a gente conseguiu dados através dos documentos do Arquivo Público Mineiro, relatando como foi a formação territorial no caso do Arraial de Santana das Lavras do Funil, né, que foi um acampamento, né, um pouso criado pela expedição do Anhanguera. Então, é importante a gente situar isso, porque a devoção do Anhanguera ela foi determinante para essas expressões. No caso, a devoção de Santana e a devoção também da Nossa Senhora do Rosário em relação aos negros que estavam ali presentes também nessa expedição. A formação do Arraial dos Lavras do Funil, primeiramente chamado de Sítio Real Grandeza, por causa da quantidade de ouro encontrada ali nos rios, é um dos núcleos de origem da microrregião do Campo das Vertentes, e tem seu início quando as bandeiras paulistas saem de São Vicente a fim de alcançar as paragens do Rio Pará, chamado de Pitangui, em 1602. Nesse contexto multicultural,
criam-se organicamente as expressões artísticas que vão se adaptando às modernizações sem perder a identidade. Sendo esse um comportamento humano, justifica-se a análise comparada de tais expressões musicais com as das expressões, as das nações citadas nos mitos, né? E, nesse caso, a gente não tem, assim, uma precisão de quando surgiram essas expressões, né? É sempre um movimento muito orgânico, mas a gente sabe que as pessoas que estavam ali no início dessa formação territorial, elas contribuíram, né, nesse contexto multicultural para a formação dessas expressões, que a gente chama de processo intercultural. Aqui a gente vai ver a região analisada, que é aquela destacada em vermelho, que é a microrregião do Campo das Vertentes, né? No caso aqui, o Campo das Vertentes ela pega 3 microrregiões que formam essa macro-região aqui. Pode passar para frente. Registros e análise comparada, tendo como tendo como referências técnicas e metodologias italianas aplicadas às expressões culturais do Campo das Vertentes, considerando Lavras como um dos núcleos do povoamento da microrregião analisada. Então, um dos registros que a gente utilizou para poder fazer essa pesquisa foi o recurso Feedback Interview, que foi sugerida pelo professor Jorge Adamo, e, no caso, a gente teve que recorrer a essa metodologia por causa da pandemia, né? Assim como a gente não teve expressões culturais durante esses anos de pandemia, então a gente teve que recorrer às imagens das festas anteriores, onde a gente mostrava para os capitães, né? No caso, esses dois aí que são a Tuna e o Rogério Cantão, para que eles possam comentar a imagem sobre eles mesmos, né? Pode passar. Outra técnica que a gente utilizou também, que essa é utilizada na Universidade de Roma, onde possibilitou a gente poder comparar também algumas expressões, não digo expressões completas, mas pedaços, né, dessas expressões e comparar com outras expressões, o que pode sugerir para a gente também as influências que as nossas expressões tiveram de outros povos, né? Nesse caso, no caso dessas imagens, a gente vê do lado esquerdo, que a gente chama de cantoria da Folia de Reis, que ela é muito semelhante ao canto a tenor da Sardenha, por vários aspectos. Pelo aspecto harmônico, pelo seu aspecto funcional, né? Enquanto essa cantoria ela dá o suporte harmônico, é o momento onde o embaixador, no caso, ele vai improvisar. No caso da Sardenha, seria o tenor que improvisaria. E também pela origem, que são sempre origens camponesas também, né? Então, é uma das comparações que a gente faz, né? Dentre várias outras comparações e vários outros parâmetros. Pode seguir. A pesquisa participativa, nesse caso, foi importante também, porque, tendo em vista até uma discussão com a vinda do professor Brandão, né, que nós temos algumas fases de pesquisador, né? A fase que a gente é um pesquisador de longe, né? Mas, com o passar do tempo, pesquisando, a gente vai sendo acolhido pelo grupo, então a gente tem uma noção um pouco melhor do que é aquilo que a gente está pesquisando. Quando a gente está pesquisando de uma forma um pouco afastada, né, a gente pode correr o risco de fazer uma pesquisa fake, né, por a gente não ter os elementos que a gente precisa. E já num outro último momento, que no caso seria esse momento aqui, que a gente de pesquisador passa a ser um participante, passa a ser um folião. Então, ali a gente está tendo todos os detalhes de como acontece isso, né? Uma coisa que a gente sempre comentava muito durante as pesquisas é que a gente perguntava para quem não fazia parte das manifestações, o que eles acham da música. E muita gente falou, é uma massa sonora, porque ele não entende nada, né?
mas a partir do momento que a gente consegue entender o sistema, tudo passa a ser muito nítido e a gente consegue perceber a riqueza, né? E não só a riqueza cultural, mas a riqueza principalmente musical dessas expressões, que não é apenas uma execução musical, é realmente o sistema de um depende do outro para que a função musical possa cumprir a sua função. Pode passar? Bom, nesse caso, tendo todas essas informações, né? E as informações, elas não são apenas no sentido harmônico ou melódico, de notação musical, mas a informação do contexto também é muito importante, né? Então, a gente fez... essa é uma análise de várias músicas que a gente analisou. Nesse caso, são os Reis Velhos. É uma música que ela tem o acento, o sotaque de Lavras, porque cada região ela vai ter o seu tipo de música específica, a sua influência. E aqui a gente pode separar todas as vozes, né? Aqui está muito pequenininho, mas a gente tem a voz do mestre, do mestre embaixador, do mestre e do contramestre, da terceira voz e também da cantoria, que é formada por 4 vozes, né? Tipe, tala, contratipe e caceteiro. Ali eu coloquei ali um ritmo também, que ele é um ritmo contínuo também. Pode passar, por favor. Então, eu vou pedir para passar o vídeo. Então, 2 coisas que a gente vai analisar nesse vídeo, né? A primeira, que o texto que fala, esse momento é um momento de agradecimento ao almoço, no caso que eu ofereci para eles ali como pagamento de promessa, e ali a gente vai ver que existem alguns momentos que eles já cantam hinos que já são conhecidos, mas nesse momento é um momento onde acontece o improviso. Então, o momento musical é importante, toda a base musical é importante para que o embaixador possa criar essa literatura, vamos dizer, e falar os versos improvisados para o folião, no caso. Pode colocar o vídeo, por favor? Vamos colocar essa explicação antes, que a gente já explica tudo. Então, a câmera ela vai apontar para vários momentos onde a voz está correndo. A voz ela começa no mestre embaixador e ela vai passando de grupo em grupo, né? Então, o mestre embaixador ele cria, o mestre e o contramestre ele presta atenção no que o embaixador está cantando, porque eles vão ter que repetir isso de forma duetada. Nesse momento que o embaixador e os mestres estão cantando, a terceira voz ela vai pegar a tonalidade para passar essa tonalidade para os outros cantores, porque a distância é muito grande. Então, é como se tivesse que ter um meio de campo para pegar a bola daqui e passar para cá. E esse processo é um processo cíclico, onde essa base, o mestre embaixador, ele vai começar a improvisar. Nesse caso, ele está pedindo para os 3 reis abençoar a minha filha, no caso, tinha acabado de nascer. Então, é isso que vai falar a letra. Pode ir.
Então, pode passar para o próximo slide. Mais uma? Aí, voltou. Pronto. Então, a forma que a gente estava fazendo essa análise, né, além de poder participar, mas também são os eventos criados também, onde a gente pode fazer um registro, né, para que possa ficar mais nítido também essa análise, né? Pode passar. E nesse sentido também, a gente pega a ideia de Lévi-Strauss também, que, no caso, quando a gente é um pesquisador, mas não faz parte do movimento, a gente tem até um limite de conhecimento. E vice-versa também, quando o participante ele não tem os instrumentos acadêmicos, ele tem um certo conhecimento e não os outros. Mas a gente pode unir o conhecimento acadêmico com o conhecimento popular, né? E poder capacitar os participantes em fazer as pesquisas sobre eles mesmos. Então, isso pode fomentar, seja pesquisa, não só na área musical, mas diversas outras áreas, e a gente vai criando materiais de preservação de todo esse patrimônio. Pode passar? Bom, essas são as referências bibliográficas que a gente utilizou, e é isso. Obrigado.